pessoal, sejam bem-vindos ao novo formato da Escola de Discípulos. Meu nome é Lara Freitas e eu estou aqui hoje com você no terceiro módulo, na primeira aula. Nós vamos desenvolver aí um tema que é: a vida com Deus significa aprender a servir. Nós vamos trabalhar diante do texto de João 15:5, que fala que Ele é a videira e nós somos os ramos. E ligadinhos com Ele, nós vamos dar muitos frutos. Então hoje eu quero compartilhar com vocês um texto que está lá em Gênesis, para que a gente possa compreender melhor esse processo de Jesus, porque Ele está nos chamando hoje para vivenciar uma conexão, para que a gente possa andar juntamente com Ele. Então, em Gênesis, no capítulo 40, abre aí na sua Bíblia, Gênesis 40, a partir do verso 9, nós vamos entender aqui. Então contou o copeiro o seu sonho a José e disse-lhes: eis que em meu sonho havia uma vide diante da minha face, e na vide 3 sarmentos estavam como broto, a sua flor saía e os seus cachos amadureciam em uvas. E o copo de Faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas, espremia o copo de Faraó e dava o copo na mão de Faraó. Então disse José: esta é a sua interpretação. Os 3 sarmentos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a sua cabeça e restaurará o seu estado. Darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando eras copeiro. Porém, lembre-se de mim, quando te for bem, e rogo-te que use comigo de compaixão, e que faças menção de mim a Faraó, e faz-me sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e tão pouco aqui nada tenho feito para que me puseste nessa cova. Vendo então o padeiro, que tinha interpretado bem, disse então para José: eu também sonhei, e eis que 3 cestos brancos estavam sobre a minha cabeça, e no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, obra de padeiro, e as aves comiam do cesto que estava sobre a minha cabeça. Então respondeu José e disse: esta é a sua interpretação. Os 3 cestos também são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó vai levantar a tua cabeça, vai pendurar num pau, e as aves comerão a tua carne que está sobre ti. Então nós temos aqui 2 sonhos, onde eu quero trazer vocês a pensar. Existem 2 sonhos. Aquele que sonha em servir leva para a vida. Assim como o copeiro que sonhou e na sua interpretação ele estava servindo. E o outro sonho é que ser servido nos leva para a morte, onde aqui o padeiro ele sonhava que estava sendo servido. Então nós temos aqui 2 interpretações, onde Deus ele quer nos levar a um entendimento. Por que eu fui comprado por um preço tão alto? Porque Jesus morreu na cruz por mim. Você já parou para pensar sobre isso? Qual razão Jesus nos comprou e por que Ele nos deu seu sangue? Tudo isso vai ser resumido num propósito de vida, no qual Deus sonhou para mim e para você. Um plano perfeito. E dessa maneira Ele está nos convidando, E muitas das vezes nós temos escolhido viver as nossas vidas da maneira como nós achamos, da maneira como desejamos. Mas Deus ele está nos convidando hoje, nessa aula, nesse tempo, a entender o propósito disso e nos chamando a adequar, a viver no plano perfeito, que é o plano que Deus sonhou para nós. Então, na vida com Deus existem 2 perguntas, e também que nós vamos ver na Bíblia, onde Adão e Eva se escondem, por causa do pecado, e Deus vem e pergunta: onde vocês estão? E também com Caim e Abel, quando o irmão some, Abel some, e ele pergunta: aonde está o teu irmão? Caim ele sabia, Ele
Então Deus ele faz essa pergunta, por quê? Adão e Eva sabiam que havia pecado e Deus pergunta, onde vocês estão? Né? E hoje Deus está fazendo essa pergunta para nós. São duas perguntas que têm ligações entre si. Aonde eu estou em relação a Deus? Aonde você está em relação a Deus? Isso também vai determinar aonde está o seu irmão. Isso também vai determinar aonde estão as pessoas que estão ao seu redor. Parece meio sem lógica, mas Deus, ele tem um propósito nisso. Porque quando eu decido andar com Jesus, eu tenho uma responsabilidade quanto à vida do outro. Eu me torno tutor. Então, quando Caim pergunta para Deus se por acaso eu sou responsável, por acaso eu sou tutor dele, isso significa que havia um amparo, havia um sustento, havia uma responsabilidade diante de Caim. Então, jamais vamos poder ser tutores de alguém, jamais poderemos cuidar e amparar de alguém se nós não estivermos ligados a Jesus. Ele é o nosso tutor. Ele é o nosso modelo, ele é o nosso exemplo, ele é aquele que vai à frente, e se coloca como um espelho para nós. Então, eu preciso entender que Deus ele espera algo de mim. Você chegou aqui comigo hoje e talvez você ainda não havia pensado sobre isso. Deus ele está esperando algo da minha vida. E, então, qual que é esse propósito? Um preço caro foi pago por mim. Para quê? Por qual motivo? Por qual motivo Deus ele deu seu filho por mim? Parece tão interessante a gente falar isso sobre essa primeira aula, no terceiro módulo, porque a gente já viu isso, no decorrer de outros módulos. E Deus ele está nos trazendo para um lugar hoje de postura e de responsabilidade. Você consegue entender isso comigo? Porque sem um propósito definido nas nossas vidas, nós não vamos conseguir chegar a lugar nenhum. Deus não mudou as nossas vidas sem motivo. Deus ele não transformou a sua vida, não transformou a minha vida sem um propósito. Ele sempre teve, para que a gente fosse criado a ser semelhante a Ele, para que a gente pudesse dispor os nossos corações e as nossas vidas em favor do reino, em favor dele, em favor de outras pessoas. Então ele deseja que a gente viva e experimente dessa transformação. Precisamos entender que esse preço que foi pago por Jesus, ele não foi um preço em vão. Eu sempre penso a respeito disso, sabe? Jesus, ele tinha uma razão. Essa razão foi com ele naquela cruz, naquele dia, quando ele morreu por mim e por você. Não foi em vão, sabe? Não foi um desperdício. Então, quando eu entrego a minha vida para Jesus, mas não consigo compreender o propósito dele para mim, ou então eu decido não querer viver isso, eu simplesmente desmereço todo esse processo, sabe? Porque Deus ele tem uma maneira de viver corretamente para nós. E muitas das vezes nós fugimos e não vivenciamos isso. Ele quer que nós sejamos ligados a Ele, para que a gente possa viver o propósito e para que a gente gere frutos. Não é à toa que Deus quer que a gente anda com Ele. Não é à toa que a gente se achega ao Senhor e vive um processo de intimidade, porque Ele quer que nós andemos com Ele e para que a gente gere muitos frutos de filhos e filhas, para também gerar os frutos do Espírito. Então, andar com o Senhor existe uma consequência. E essa consequência nos leva a usufruir de tamanho amor, de tamanho amor que Ele teve por nós. Deus ele nos deixa muito claro isso, que uma das coisas que mais importa para Ele, mas uma das coisas que mais importa, que andar em intimidade e gerar e multiplicar. Isso é importante para o Senhor. Então, nós precisamos entender isso como uma importância para nós. Que andar com o Senhor vai fazer com que nós geremos muitos filhos. Podemos passar a nossa vida inteira correndo atrás de coisas. Talvez você está cansado de correr atrás de muitas coisas que
simplesmente vai ser algo tão menos importante, algo que será esquecido, algo que não vai proporcionar para aqueles que vêm após mim. Então, será algo desperdiçado, e aquele que vir depois de mim, ele não vai conseguir alcançar isso, né? Mas existe um outro lado, né? Que é quando a gente anda com Deus, nós podemos escolher que as nossas vidas vivam de acordo com o propósito dele. Então, tudo que eu faço tem valor, tudo que eu faço é eterno, tudo que eu faço proporciona um legado, tudo que eu faço garante com que aquele que será a minha próxima geração também vai usufruir, sabe? Então, Deus, ele quer gerar frutos que vão durar. Deus, ele quer gerar frutos e fazer com que nós multipliquemos para que isso permaneça para sempre. Então, escrever uma história com ele que nunca vai ser apagada, sabe? Uma história com ele que está acima de tudo, né? Que nós vamos viver os nossos dias de acordo com o que ele sonhou. Isso, gente, como eu posso dizer, é maravilhoso, porque quando eu penso que aquilo que eu faço não está sendo em vão quando eu ando com o Senhor, e vai gerar algo de valores tão eternos com Ele, então eu percebo o quanto Deus, ele se importa com a minha vida, o quanto Deus, ele se importa com o meu propósito, sabe? E isso me faz entender outra coisa, isso faz me entender que eu fui escolhido. Você consegue perceber isso? Né? Quando Deus, ele olha para você e o propósito que ele sonhou para você, e ele tem prazer nisso, isso faz com que a gente entenda que nós somos escolhidos. E a palavra dele diz sobre isso, né? Lá em João 15:16, ele vai dizer que não foram vocês que me escolheram, mas foi eu que escolhi vocês, né? Jesus, ele vai trazer essa verdade para nós de que não fomos nós que escolhemos ser ou fazer, não fomos nós que escolhemos para Deus aquilo que nós vamos oferecer. Ele não pegou o nosso talento, observou o nosso talento e disse que por isso vai nos escolher. Mas ele nos escolheu porque nós somos dele, nós fomos criados para ele. Então ele nos chamou para andar junto, ele nos chamou para que a gente pudesse ter uma vida e um caminhar junto, não fazer as coisas para ele, mas fazer juntamente com ele. E da mesma maneira como ele fez isso pra gente, também ele espera com que a gente faça isso na vida de outros. A todas as pessoas que estão ao nosso redor, sabe? Levando a conhecer o amor dele. E através desse amor, sabe, que ele proporcionou para nós, gerar isso como forma de testemunho. Então, quando eu penso naquilo que Jesus fez, sabe essa transformação que ele te proporcionou? Sabe essa vida que ele te deu, sabe os processos que ele tem te proporcionado também a vencer um dia após o outro, a se alegrar junto com você, a chorar junto com você. Isso tudo ele faz com que a gente seja testemunho de quem ele é, para que outras pessoas também venham conhecer. Então, a gente foi ganho por Jesus para que a gente pudesse levar tudo isso para outros. Então, Deus não é um Deus egoísta, gente. Deus, ele não é um Deus que quer algo individual. Ele é um pai multiplicador, ele é um pai que vê os filhos, sabe? Que observa os filhos, que ama vidas. O Senhor ama vidas. Se você chegou aqui comigo hoje, isso queima no seu coração, você está no lugar correto. Porque Deus, ele ama vidas. E ele nos escolheu para isso, para que a gente pudesse chegar, apresentar tudo isso que ele é, tudo aquilo que ele faz, e dizer para outras pessoas: ele te escolheu. Ele te escolheu porque eu sou testemunho vivo de que ele não tem olhado para aquilo que a gente pode fazer, mas tem olhado para o nosso coração, né? Em Marcos 3, vamos abrir lá comigo, Marcos 3. Marcos 3, a partir do verso 13 ao 14, Jesus vai falar aqui algo conosco. Verso 13, ó. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele.
e nomeou 12 para que estivessem com ele e mandasse pregar. E para que tivesse o poder de curar enfermidades, expulsar demônios. Então vamos lá, vamos ler de novo, ó. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. Nomeou 12 para que tivessem com ele e os mandasse a pregar. Então Jesus não veio apenas morrer por mim e por você. Isso é uma novidade? Talvez não, mas eu quero que isso seja tão convicto no seu coração como o ar que você respira, né? Que isso seja a sua verdade. Jesus, ele não apenas morreu por mim, mas ele veio para ser um exemplo para mim. Ele veio para cumprir um propósito, e esse propósito é que eu seja semelhante a Deus, para que eu ande os mesmos passos que ele. Então ele veio para nos ensinar. Então às vezes você fica preocupado, como eu vou manifestar isso que eu recebi da parte de Deus? Como eu vou manifestar a vida que Ele me deu? É simples, né? O reino de Deus é simples. Eu sempre vejo nessa perspectiva. É puro e simples. Né? Deus, ele me leva num processo de conversão e transforma o meu caráter e me faz olhar para Jesus e ser como Ele, para que eu possa manifestar naturalmente os passos dele. E então ele me ensina. Eu olho para Jesus, eu olho para o meu modelo perfeito e eu então entendo que nós devemos viver e fazer o que realmente importa. Então, o que importa para Deus é o que vai importar para mim. E o que importa para você, né? Algo para você pensar. Ele veio para nos mostrar a sua postura, o que devemos fazer, o que realmente valoriza e o que ele busca, sabe? Eu sempre, quando eu ouço aquela música, né, o reino dele vem, se eu anunciar, o reino dele vem quando a minha postura muda, o reino dele vem quando eu estou em movimento. Então, Deus, ele é isso que ele faz, sabe? Ele te chama para perto, ele te chama para andar junto, para que você possa manifestar. Então, primeiro estamos com Jesus. Depois, levamos pessoas a andar com Jesus. Então, é isso que está falando em Marcos 4 aqui, ó. Ele subiu para o monte, então ele chamou os 12. Só que aí, depois disso, ele nomeou para que estivessem com ele. Então, Jesus te chamou para subir no monte, para estar com ele, para andar em intimidade, para se parecer com ele, para conhecer os segredos do coração do Pai. Mas, pós isso, ele está te chamando a pregar, que é estar com ele e depois disso, levar pessoas a andar com ele. Então, pense sobre isso. Pense sobre por que Jesus ele morreu na cruz por você. Ele te chamou para viver uma vida de servir uns aos outros, assim como Cristo tem nos servido, não é verdade? E existem algumas coisas que a gente precisa pensar, e no decorrer desses modos, eu tenho certeza que o Espírito de Deus ele vai te convencer em algumas áreas, e ele vai te mostrar algumas coisas, vai trazer clareza para o seu entendimento, né? Qual é o propósito de Deus para a minha vida? Pense sobre isso, reflita sobre isso. Qual é a consequência desse andar com Deus? Qual é a consequência desse propósito quando eu deixo que ele se cumpra, né? Se meu objetivo é estar com ele, então frutificar é uma consequência, né? E o que realmente importa para o Senhor? O que realmente importa para Deus? Será que isso também importa para mim? Será que eu tenho feito a vontade de Deus para mim? Será que eu estou sonhando em servir? Ou eu ainda estou nesse lugar de ser servido? Será que eu entendi esse propósito de Deus para a minha vida? Eu ainda estou muito distante daquilo que Ele deseja. Sou eu que vou falar isso para vocês? Não, é Cristo. Você precisa olhar para Jesus, seguir os passos dele. Ele é o exemplo perfeito, né? Então eu quero motivar vocês, sabe? Quero desafiar vocês. Assim como Jesus ele fez comigo, desde quando ele me ganhou, né? Desde quando ele me encontrou,
ou eu encontrei ele. Naquele dia eu me vi como mulher samaritana, sabe? Lá em João 4, quando aquela mulher encontra com Jesus. Jesus naquele dia escolheu ela, porque ao invés dele ir com os discípulos, ele preferiu buscar água no poço, porque ele queria encontrar com essa mulher. Ele queria olhar para ela e dizer, eu te escolhi, com as minhas palavras dizendo, mas quando ele encontra para ela e fala para ela assim, eu tenho uma água para você que nunca mais vai fazer com que você tenha sede. E naquele dia, quando ela aceita a vida de Jesus, quando ela aceita o propósito do Pai para a vida dela, o que acontece? Consequentemente ele diz, vai e anuncia, vai e compartilha. Sabe, gente, eu vejo o quanto que Deus, ele tem prazer nisso. Quanto que Deus, ele se importa comigo e com você. E ele nos chama de cooperador. Deus, ele tem esse prazer de nos fazer participantes do que ele faz. Então eu quero orar com você. No final dessa aula, a gente já está quase terminando, mas eu quero orar com você. Eu quero dizer para você que é o início, mas não é o fim. Você não vai terminar o terceiro módulo e acabou por aqui. Deus, ele tem muito mais para você. Então eu quero orar com você e em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu quero te agradecer por esse tempo, pelo começo de todas as coisas, Deus, que o Senhor ainda vai fazer nas nossas vidas, na vida desse meu irmão e dessa minha irmã que está assistindo essa aula, Pai. Em nome de Jesus, que o teu Espírito possa trazer o entendimento, Deus, a revelação daquilo que o Senhor deseja fazer na vida dele, dela, Pai, em nome de Jesus. E que essa verdade e esse alto preço que foi pago por mim e por eles seja algo vivo dentro de nós, para que a gente nunca se esqueça que existe uma razão para todas essas coisas, que existe um propósito para nós, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com vocês. Eu quero encorajar vocês a não desistirem e a perseverar, porque vale muito a pena. Vale muito a pena permanecer nesse lugar, assistir todas as aulas, chegar até o final disso. Eu vejo o quanto isso foi importante para mim na minha caminhada cristã, fazer parte da minha escola de discípulos, o quanto eu desenvolvi entendimento e revelação daquilo que Deus queria que eu fizesse, do lugar onde Ele me via e aonde eu podia chegar. Tudo isso a gente vai ver no decorrer desses módulos, dessa escola. Então é isso, tá? Foi muito bom estar com vocês. Até a próxima aula.